Muito bem, meus irmãos. Então, vamos dar continuidade à aula que começamos na semana passada. Estamos tratando da expiação, conceituando a expiação, isso já foi feito, tratando da natureza da expiação. Ainda nessa temática, nós vamos entrar no tema da satisfação de Cristo. Esse é um termo preferido, inclusive o Charles Hodge, na sua sistemática, expressa um grande apreço por esse termo, satisfação, chegando a dizer que ele é adequado porque ele envolve a totalidade da obra de Cristo, enquanto a expiação aponta para algo bem específico, algo mais pontual. Então, ainda hoje, nós vamos ver também esse tema da satisfação. Eu vou, então, abrir aqui os slides, vou compartilhar minha tela, vou pegar um pouco de onde nós paramos, não todos os que nós já vimos semana passada, mas pelo menos alguns para que possamos nos situar, e a partir daqui nós vamos caminhando. Muito bem. Vamos começar daqui. Na verdade, depois de conceituar a expiação, de considerar sua natureza, de fazer menção ao significado de certas expressões, como expiar, expiação. Agora nós já chegamos no tema da satisfação, na verdade. Então vamos começar daqui, uma vez que a questão da natureza da expiação já foi pensada, já foi tratada aqui na semana passada. Só esperar abrir aqui para a gente começar. Para os irmãos que estão nesta sala pela primeira vez, nós estamos aqui, a nossa prática é ir apresentando os slides, como faríamos numa sala de aula, tecendo comentários com liberdade para que os irmãos interajam, ou com colocações ou com perguntas. Então, assim como nós fazemos na sala de aula, deixando os alunos à vontade para interações, vocês sintam-se à vontade também neste ambiente virtual para se posicionarem, perguntarem, divergirem e apresentarem suas perspectivas, caso assim desejem. Muito bem. Então, chegamos aqui, a satisfação. Se voltássemos um pouco os slides, nós perceberíamos que iniciamos tratando sobre a natureza da expiação e suas dimensões, que envolvem a redenção, a propiciação e a reconciliação. Nós, então, definimos a expiação, demos uma olhada sobre aquilo que implica, ou que o termo expiação implica, a sua natureza, a sua definição. Vimos textos bíblicos que suportam ou dão suporte ao conceito de expiação. Esse material já está disposto na plataforma Moodle para vocês, então aqueles que não estavam aqui semana passada poderão consultar. Essas foram, portanto, as abordagens da semana passada. Ok? Chegamos a dar uma entrada ainda na questão da satisfação, o significado do termo. Diz aqui que essa palavra tem sido empregada geralmente ao longo dos séculos para designar a obra especial de Cristo na salvação dos homens. Portanto, é um termo teológico reconhecido e extraído do contexto bíblico. O segundo slide diz que pela satisfação de Cristo se pretende tudo o que ele fez para satisfazer as demandas da lei e da justiça de Deus, em lugar e em favor dos pecadores.
e que esta palavra tem a vantagem de ser precisa, inclusive geralmente aceita, e por isso devemos aderir a ela. Eu falei ainda há pouco que o Rod prefere essa expressão quando trata da obra de Cristo, prefere ela à expressão expiação. Isso porque, como ele vai deixar claro na sua sistemática, expiação tem uma aplicação mais limitada e aponta mais diretamente para a obra sacrificial de Cristo, seu sofrimento e principalmente sua morte, ao passo que a expressão satisfação aponta para o conjunto inteiro da sua obra, o que envolve também a sua obediência à lei de Deus, à vontade de Deus. Então, a palavra satisfação englobaria aquilo que em teologia é reconhecido como a obra, o aspecto positivo da obra de Cristo, a sua obediência à lei, bem como o aspecto passivo da sua obra, que diz respeito ao seu sofrimento e morte. A expiação se concentraria mais nessa segunda parte, ao passo que a satisfação englobaria o conjunto disso. Isso significa que Cristo não apenas sofreu e morreu pelos homens, mas também que ele obedeceu fielmente à lei de Deus em nosso lugar, de modo que ele conquista benefícios de acordo com o pacto já estabelecido com Deus, em nosso lugar e a nosso favor, sendo, portanto, satisfação uma palavra adequada quando nós pensamos na obra de Cristo. Depois diz que o castigo pela ofensa é algo diferente ao mal que o próprio ofensor tenha feito, e que tudo o que a justiça exige numa satisfação penal é que seja uma verdadeira satisfação e não meramente algo aceito em graça como tal. Isso no aspecto penal significa que necessariamente para que a justiça seja atingida, necessariamente o transgressor não tem que sofrer o mesmo tipo de mal por ele praticado. Ou seja, se ele matou, para que justiça seja feita, necessariamente ele não tem que morrer. Se ele roubou, necessariamente, para que a justiça seja feita, os seus bens não têm que ser retirados dele. Basta que a pena aplicada seja proporcional ao mal combatido, não com relação à sua natureza, mas com relação digamos assim, a proporcionalidade. Por isso, para um criminoso, um assassino, uma prisão perpétua ou uma prisão durante muitos anos seria uma pena adequada para que a justiça fosse atingida. Por isso diz aqui que tudo que a justiça exige numa satisfação penal é que seja uma verdadeira satisfação e não meramente algo aceito em graça como tal. O Rocha está preparando o caminho aqui, evidentemente, para falar no tipo de sacrifício de Cristo. Ele não sofreu uma pena idêntica àquela que os pecadores sofrem ou sofreriam por conta do seu pecado, mas a pena que ele sofre é adequada para cumprir a justiça divina, para atender a justiça divina e, dessa maneira, pagar pela ofensa e pelo pecado dos homens. Então, ele diz, tem de haver uma proporção adequada com o crime cometido. Pode ser diferente em sua natureza, mas deve ter um valor inerente. Com relação à obra de Cristo, veja, se a perdição eterna estava destinada para os pecadores, ou está destinada para os pecadores, isso não significa que, para pagar por nossa pena, Cristo tivesse que padecer eternamente. Não necessariamente teria que ser assim. Mas a morte de Cristo, por seu valor infinito e pelas circunstâncias em que ela se dá, já é uma pena adequada para cobrir o pecado de todos os homens e para atender os critérios da justiça divina, que incluíam, por exemplo, a danação eterna da humanidade, da raça humana. Então, ele não tem que sofrer no inferno, ele não tem que perder-se eternamente,
mas a sua morte já é suficiente para pagar pelo pecado de todos e também para atender os critérios da justiça divina, por conta do seu valor inerente. Portanto, a sua morte é proporcional à ofensa cometida ou até supera essa ofensa. Depois o Rod dá faz uma comparação sobre a questão do significado da proporcionalidade. Ele diz assim: multar uma pessoa com alguns centavos por um assassinato em primeiro grau seria uma burla, mas a morte ou a prisão perpétua constituiria uma verdadeira satisfação para a justiça. Então, o que se exige é proporcionalidade, não necessariamente uma pena idêntica à natureza da ofensa, à natureza do crime. Por consequência, não se aceitaria uma aplicação de uma pena que fosse infinitamente inferior ao grau do delito praticado. Por isso, se ao transgressor é aplicada uma pena muito branda, aquela sensação de que a justiça não foi atendida permaneceria. Então, a aplicação da pena deve ser proporcional ao crime cometido. Ele diz então, portanto, tudo o que a igreja ensina quando afirma que Cristo satisfez a justiça divina pelos pecados dos homens e que ele fez e o que ele fez e sofreu foi uma verdadeira e adequada compensação pela pena remitida e pelos benefícios conferidos. Portanto, o ensino da igreja com relação à obra de Cristo é de que essa obra foi adequada para atender à justiça divina e para cobrir o pecado de toda a humanidade. Isso aqui nós já temos falado semana passada e vamos nos deter mais a partir de agora. Aqui chegamos no ponto em que o Roger afirma: seus sofrimentos e morte foram adequados para a concretização de todos os fins designados pelo castigo dos pecados dos homens. Veja, seus sofrimentos e morte foram adequados para a concretização, ou melhor, pagamento completo de toda a pena, em toda a sua extensão, com relação aquilo que a justiça divina exigia. Então, os sofrimentos e morte de Cristo foram adequados para atingir a totalidade dos critérios da justiça divina. A concretização de todos os fins, como diz o Rod, todos os fins designados pelo castigo dos pecados dos homens. Tudo que Deus estabeleceu como sendo necessário em termos de pena para castigar os pecados dos homens e dessa maneira vindicar a sua justiça. O sacrifício de Cristo, ele dá conta de tudo isso, ele é adequado para atender a todas as exigências da justiça divina, sem que nada fique pendente. E isso de todos os homens, de todas as épocas, todos os pecados cometidos. Claro que quando eu digo todos os homens de todas as épocas, eu estou me referindo a algo que até mesmo aqueles irmãos que acreditam numa expiação limitada admitem, que a obra de Cristo é suficientemente poderosa para perdoar os pecados de toda a humanidade, muito embora esses irmãos admitam que Cristo não teria morrido por todos os homens. Então, o que se questiona não é a validade e o poder de sua obra, como sendo capaz de salvar a todos, mas sim o propósito pelo qual ele morreu com relação aos pecadores, especificamente falando, ou seja, que ele teria morrido por aqueles que Deus escolheu para a salvação. Portanto, aqui, com relação à eficácia da morte de Cristo, o que se afirma ela é suficiente para atender à justiça divina, para satisfazer a justiça divina na execução da pena sobre os pecados da humanidade. Em seguida, o Roger diz que
Cristo deu satisfação à justiça. Ele satisfez a justiça. Obviamente aqui a justiça de Deus. Deus, um Deus santo que foi ofendido em sua santidade pelo pecado do homem. Santidade essa que exigiu a aplicação de uma pena, de uma justa pena, que efetivamente se concretizaria na experiência de toda a humanidade e que só poderia ser eliminada se essa justiça fosse de alguma forma atendida. Daí a sua aliança, o seu pacto com Cristo, para que esse se tornasse o substituto dos pecadores e sofresse a pena da justiça divina no lugar deles. Então, se essa pena recai sobre Cristo, os pecadores que são agraciados por essa obra substitutiva não sofrem mais as consequências. Essa justiça já teria sido aceita. Então ele diz: ele deu satisfação à justiça. Fez consistente com a justiça de Deus que o pecado, ou melhor, que o pecador fosse justificado, mas não sofreu nem em gênero nem em grau o que os pecadores teriam sofrido. Em valor, seus sofrimentos transcenderam infinitamente os deles. Só duas coisas para destacar aqui. Primeiro, quando ele diz que Cristo não sofreu nem em gênero, nem em grau, isso quer dizer que Cristo não, na sua obra sacrificial, ele não padeceu necessariamente tudo o que os pecadores padeceriam. Por exemplo, uma morte eterna, uma condenação eterna. A sua morte na cruz não envolvia isso, questão de gênero e questão de grau. Agora, com relação ao valor da morte de Cristo, a sua morte tem um valor infinito que transcende infinitamente o valor dos sofrimentos de todos os pecadores no que tange ao atendimento da justiça divina. E isso por quê? Porque Cristo não era um mero homem. Cristo era Deus que encarnou, assumiu a humanidade e, na condição de Deus feito homem, sofreu no lugar da humanidade, no lugar dos pecadores, alguns diriam de todos os pecadores, outros dos eleitos, e por conta da natureza da pessoa, o sofrimento e a morte se tornam de um valor inestimável e incomparável, pelo fato da pessoa, da natureza da pessoa de Cristo. De modo que esse sofrimento e morte são suficientes para atender de forma absoluta os critérios da justiça divina. Então, apesar dele não ter sofrido tudo que nós sofreríamos, mas o que ele sofreu, por conta de sua natureza, já foi infinitamente incomparável com aquilo que nós poderíamos dar a Deus em termos de prestação de contas. Tanto é que o sofrimento dos homens ou de toda a humanidade não seria suficiente para pagar por sua salvação. No entanto, o que Cristo fez foi suficiente para pagar pela salvação de todos os homens. Ele ilustra aqui dizendo o seguinte: a morte de um homem eminentemente bom seria de muito mais peso do que a aniquilação de um universo de insetos. Isso é óbvio. A humanidade, ela sempre é reconhecida como tendo mais valor do que todo outro nível de existência terrestre. Então, sempre é mais dramática a morte de uma pessoa do que de outros seres, por conta do valor da humanidade. Se esse homem é um homem bom, então isso se torna ainda mais evidente e ainda mais sensível. Ele diz: da mesma forma, a humilhação, os sofrimentos e a morte do eterno Filho de Deus
transcenderam incomensuravelmente toda a medida, em valor e poder, a penalidade que um mundo de pecadores haveria suportado. Ok? Então alguém poderia perguntar, mas como um único homem poderia ser o substituto de toda a humanidade ou de todos os salvos, de todos os que têm os seus pecados perdoados? Como é que um único sacrifício poderia ser capaz de pagar uma multidão de pecados incalculável, de todos aqueles que existem e que já existiram e que ainda existirão? É evidentemente que isso seria verdade se nós pensássemos, por exemplo, em um substituto humano apenas, ele não teria a capacidade de sofrer no lugar da humanidade. Seria verdade também se nós pensássemos em um agente angelical. Ele não teria a prerrogativa de ter o seu sacrifício reconhecido como suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade e todos os pecados. Agora, no caso de Cristo, por sua natureza, como eu afirmei anteriormente, por ser ele Deus, feito homem, a sua obra, o seu sofrimento, são suficientes, são perfeitamente capazes de atender à justiça de Deus no pagamento da pena de todos e de todos os pecados, de todas as pessoas e de todos os pecados. Por isso, o único ato de justiça se torna adequado e suficiente para pagar por todos os atos de injustiça de todos aqueles que se chegam a Deus pela fé através de Cristo. Ele diz então, a satisfação de Cristo era uma questão de graça. O Pai não estava obrigado a prover um substituto para os homens apartados, ou melhor, apostatados. Nem o Filho estava obrigado a assumir tal ofício. Aqui nós temos uma verdade que deve ser considerada e que muitas vezes é essencial em nossas discussões soteriológicas com relação à salvação dos homens. O que se está afirmando aqui, e o que todos nós, penso eu, concordamos, primeiro, é que Deus não tinha a obrigação de salvar quem quer que fosse. Então, independente de nossa perspectiva, se é arminiana, se é calvinista, eu penso que todos concordamos com isso. Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém. Ele criou o homem em perfeitas condições de permanência na santidade, numa boa relação com ele, numa perfeita relação com ele. O homem pecou, a raça humana caiu, os descendentes de Adão pecaram por si mesmos e Deus era constantemente ofendido em sua santidade, em sua vontade. Então ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Dito isso, é evidente que Cristo não teria também obrigação de assumir a culpa de ninguém. Então, se o critério divino sempre fosse o da morte substitutiva, Cristo não teria obrigação de aceitar fazer tal coisa. Então, isso aqui lança os fundamentos da graça. Seja uma decisão de Deus de salvar, seja a decisão de Cristo de assumir nossa culpa e de morrer por nós, tudo isso é graça de Deus. Graça porque não havia uma obrigação ou uma necessidade de que Deus agisse dessa forma e de que Cristo assumisse o nosso lugar. Seria justo se Deus simplesmente deixasse tudo como estava. Sendo assim, convém dizer que foi um ato de pura graça que Deus suspendesse a execução da pena da lei e consentisse
em aceitar os sofrimentos e morte vicários de seu Filho unigênito. Ou seja, uma vez que Deus não tem obrigação, se ele decide fazer, isso é um ato de sua pura graça, ou seja, graça voluntária, não graça necessária, porque não havia uma necessidade de que ele fizesse isso, mas uma graça baseada na sua unicamente em sua decisão, em sua voluntariedade. A decisão de suspender a aplicação ou execução da pena da lei sobre os pecadores. Então, Deus decidiu suspender. E para que isso se concretizasse, o plano foi estabelecido. E esse plano, ele se fundamentava num aspecto substitutivo, penal substitutivo. Então, para que Deus suspendesse a execução da pena devido à sua justiça, com base em sua lei, essa pena teria que cair sobre outro. Então, isso foi um ato de pura graça. Os sofrimentos e morte vicários de Cristo, o unigênito de Deus, também foram atos da pura graça de Deus e de Cristo. Isso é importante saber porque na discussão entre calvinistas e arminianos sobre a questão da eleição, qualquer dos dois grupos perde a razão se trabalhar a partir de uma perspectiva de necessidade de Deus em salvar o homem. Então, ninguém pode dizer que necessariamente Deus teria que eleger alguns. E ninguém pode dizer também que se Deus decidisse eleger alguns, ele teria obrigatoriamente de eleger todos. Seja como fosse, decidindo salvar ou viabilizar a salvação a todos, ou viabilizar a salvação a alguns, em um e outro caso seria misericórdia de Deus e graça de Deus para quem fosse salvo. E não haveria uma obrigatoriedade de que Deus fizesse isso necessariamente com todos os homens. De modo que a discussão entre as perspectivas soteriológicas calvinistas e arminianas não devem passar pelo tópico da necessidade de Deus salvar os homens, porque tudo isso é ato de sua pura graça. Essa discussão, evidentemente, deve se basear em textos escriturísticos, para que lado a balança pesa mais. Para o lado que aponta para uma eleição limitada, individual, ou para o lado que aponta para uma eleição corporativa, digamos assim, ou a viabilização de uma salvação para um grupo ilimitado de pessoas, com o critério da fé sendo o elemento aí, o fiel da balança. Então, em todos os casos, seria a graça de Deus salvar quer todos os homens, quer apenas alguns homens. E foi um ato do amor sem paralelo que o Filho consentisse em assumir nossa natureza e levar nossos pecados e morrer, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Sim, pela natureza do Filho, nós entendemos certas expressões bíblicas que não buscam definir por uma impossibilidade óbvia a dimensão do amor de Deus e do amor de Cristo. Então, por exemplo, o texto de João 3,16, quando fala do tal amor de Deus, o tão grande amor de Deus, do fato de ele ter amado de uma tal maneira, isso aqui é um termo indefinido do tamanho desse amor e dessa graça, a ponto de fazer o eterno Filho assumir uma condição humana limitada e viver entre pecadores e sofrer nas mãos desses pecadores a pena deles próprios.
Então não tem como definir a dimensão desse amor. Principalmente porque não havia uma necessidade de que ele fizesse isso. Então é um amor incomparável, incomensurável e incompreensível. E foi esse amor que levou-nos a Deus. Portanto, todos os benefícios que se creditam em favor dos pecadores, como consequência da satisfação realizada por Cristo, são para eles simples dádivas, ou seja, para os pecadores. Dádivas, por quê? Porque não são pagamento. Os pecadores não tinham crédito diante de Deus para receber pagamento. Então, o que eles recebem são dádivas, são presentes, são dons, são concessões gratuitas da parte de Deus no que tange à salvação. São bênçãos às quais eles mesmos não têm direito algum, requerem nossa gratidão e excluem toda a jactância. Isso é um fato reconhecido por todos nós. Agora, surpreendentemente, nós vamos ver nos próximos slides algumas expressões que vão falar sobre a necessidade de Deus salvar os homens. Ou seja, até aqui ele vem dizendo que Deus não tinha obrigação, não havia uma necessidade, e se Deus salva é por misericórdia. Aqueles que recebem essa graça de Deus recebem como dádivas, porque não se trata de pagamento. No entanto, por conta do tipo de acerto, de ajuste que Deus fez com o seu filho, e tendo o seu filho realizado a obra que competia a ele, que cabia a ele, nos termos dessa aliança, tendo ele realizado, portanto, Deus agora está na condição de obrigatoriamente salvar o homem, salvar o pecador, por conta de Cristo e da sua obra, e não por conta do pecador em si. Tem uma diferença aqui significativa. Veja, por um lado, Deus não tem a obrigação de salvar, mas por outro, ele tem a obrigação de salvar. E o que é que determina essa obrigação? É o fato de Cristo ter cumprido a sua parte no trato. Deus agora necessariamente tem de cumprir a dele. E cumprir a dele em que sentido? Salvando pecadores e derramando todas as bênçãos previstas nesse acerto com Cristo sobre a vida dos pecadores. Para o pecador, isso é uma graça e uma dádiva. Com relação a Deus e a Cristo, isso é uma obrigação da parte de Deus por conta do que Cristo fez, cumprindo a sua parte nesse acordo. Por isso ele diz assim: não obstante, é questão de justiça que as bênçãos que Cristo quis granjear para seu povo lhe fossem realmente concedidas. Então, tudo aquilo que estava previsto que seria conquistado por Cristo por meio do seu sacrifício, torna-se agora necessariamente alvo da ação de Deus em conceder essas bênçãos para o povo que é redimido por Cristo, porquanto essas bênçãos estavam previstas no sacrifício de Cristo. Então, o que Cristo fez, visando a obtenção de todas essas bênçãos, faz com que seja algo necessário da parte de Deus, em questão da sua própria justiça, de conceder essas bênçãos àqueles que foram salvos por Cristo. Então, isso significa o quê? Deus tem compromisso com Cristo de conceder àqueles que por ele são salvos todas as bênçãos que estavam previstas no sacrifício que Jesus assumiu para realizar em nosso lugar. Então, por um lado, nós temos que reconhecer a graça de Deus. Por outro lado, nós temos que reconhecer justiça de Deus. É Deus cumprindo sua parte no trato que fez com Cristo. Por isso, todo que crê é salvo.
porque Deus cumpre sua parte, como Cristo cumpriu a dele. E agora o pecador precisa chegar à fé em Cristo. O Rod continua, portanto, dizendo: isso se deduz por duas razões. Primeiro, lhe foram prometidas, ou seja, a Cristo, foram prometidas a Cristo, como recompensa mediante sua obediência e sofrimento. O que foi prometido? Aquelas bênçãos que foram mencionadas nos slides anteriores. Repito, lhe foram prometidas como recompensa mediante sua obediência e sofrimentos. Deus firmou com Cristo que, se ele cumprisse as condições impostas, se fizesse satisfação pelos pecados de seu povo, este seria salvo. Aqui são os critérios do pacto. Deus estabelece, juntamente com Cristo, esses critérios. Cristo teria obrigações a cumprir, sua obediência, sofrimento e morte. E agora Deus teria a obrigação de cumprir sua parte na concessão das bênçãos que estavam previstas nesse pacto. Isso está claro, né? Eu acho que não tem dificuldade de se entender, não. Então ele diz: segue-se, em segundo lugar, pela natureza de uma satisfação. Se as exigências da justiça são satisfeitas, não podem ser novamente exigidas. Esta é a analogia entre a obra de Cristo e o pagamento de uma dívida. Isso é óbvio, isso é óbvio. Pense, por exemplo, em alguém que cometeu um delito, né, e foi julgado e a pena foi estabelecida, e ele cumpre essa pena e é liberado, portanto, dessa dívida. Então, não há nenhuma prerrogativa legal para, uma vez tendo cumprido a pena estabelecida, essa pessoa volte a ser presa para pagar essa pena uma segunda vez. Isso não é justo, isso é injusto. Por quê? Porque ela já cumpriu, já atendeu os critérios da justiça no cumprimento da pena que foi estabelecida, de modo que agora ela não deve mais nada à justiça. Pode viver sua vida normalmente. No nosso caso, no caso dos pecadores salvos por Cristo, se a justiça de Deus é atendida, é satisfeita, se a obra de Cristo cumpre esse papel de satisfação da justiça divina, então Deus já não pode mais aplicar essa justiça ou cobrar essa dívida do pecador, uma vez que ela já foi cobrada de Cristo. Daí a segurança da salvação do pecador, porque a justiça de Deus já foi satisfeita. E ele não pode cobrar essa dívida uma segunda vez, uma vez que ele já cobrou essa dívida em Cristo. Cristo já pagou essa dívida. Estamos aproximando do fim, mas ainda temos algumas coisas importantes a considerar. Em ambos os casos, as pessoas pelas quais se faz satisfação ficam certamente livres. Sua isenção ou liberação é, em ambos os casos, e igualmente em ambos, questão de justiça. Veja, a expressão aqui é: as pessoas pelas quais se faz satisfação ficam certamente livres. Amanhã a gente vai entrar um pouco mais nessa questão do alcance da obra de Cristo, da extensão da expiação, mas, evidentemente, uma coisa deve ser considerada aqui: as pessoas pelas quais se faz a aplicação, o Rod, como um bom representante da doutrina da expiação limitada, entende, obviamente, que uma vez que Cristo morre por seu povo, necessariamente a satisfação de Cristo será eficaz na vida do seu povo. Então, se ele morreu por um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas necessariamente vai ser salvo. Essa satisfação diz respeito a elas. No entanto, numa outra perspectiva, nós teremos que acrescentar aqui algo mais. Então, além de
as pessoas pelas quais se faz satisfação, teria que ser incluído aqui o fato de que essa satisfação, uma vez aplicada na vida dessas pessoas, as torna isenta ou libertas. Em ambos os casos, igualmente em ambos, questão de justiça. Ou seja, o outro ponto de vista, Cristo morreu por todos para tornar a salvação possível a todos, mas eficaz apenas na vida daqueles que creem. Então, as pessoas que recebem a graça e a eficácia dessa morte substitutiva, satisfatória, elas têm a garantia de estarem libertas do pecado e das consequências do pecado e de contar com a justiça de Deus, de não aplicar mais sobre elas a pena do pecado que já foi pago na cruz. Mas isso é matéria de amanhã. Alguma pergunta até aqui, irmãos, para a gente não ir só acumulando informação e de repente as dúvidas ficarem aí pendentes? Se alguém tiver ou comentário, fique à vontade para fazer aqui. Bom, parece que todos estão entendendo, então vamos seguir. Bora, Anderson. Desmitifique as suas heresias. Quem? Vitor Anderson? Anderson. Ele voltou com toda, professor. Não se preocupe não, viu? Que eu compactuo com o ensino do teólogo Roder, viu? Ok, Anderson e Vitor. Seguindo aqui, então, ele diz... Eu só quero dizer a vocês que se vocês leram o material, acho que dessa unidade 6, da 5 ou da 6, vocês vão encontrar lá material de um teólogo chamado Meyer Perman, se não me engano. E no final do último texto tem uma colocação bem arminiana. Se o Anderson leu, deve ter percebido. Mas nós temos amplo material também de teólogos calvinistas. Isso quer dizer o quê? Nós temos aqui um ambiente de diálogo numa perspectiva interconfessional, porém, que procura ser ortodoxa, e que leva os irmãos a refletirem perspectivas distintas. Agora, evidentemente, isso dando uma clareza sobre os temas tratados, e aqui e acolá, em temas mais sensíveis, vocês percebem que os escritores eles vão se posicionar de uma forma que às vezes nós vamos concordar, às vezes não. Então, essa pluralidade de perspectivas é necessária para que a gente possa entender que não existe só um lado da moeda. A moeda tem dois lados. Se um deles é a verdade, pelo menos o outro serve como informação e conhecimento. Ele segue então dizendo, isso é o que ensinam as Escrituras quando dizem que Cristo se deu como resgate. Quando se paga e aceita um resgate, o livramento do cativo é assunto de justiça. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se ele nos resgatou, se ele pagou o resgate, se a pena foi paga, ou melhor, o resgate foi pago, então agora nós estamos livres. E nada mais vai ser cobrado de Cristo e nem de nós que estamos debaixo da sua obra. Não obstante, não deixa de ser, para os cativos, um assunto de graça. Na verdade, é a mesma temática que falamos anteriormente. Eles devem uma dívida de gratidão àquele que pagou o resgate. Ou seja, os que estavam presos foram livres, mas agora eles estão debaixo de uma outra dívida. A dívida com aquele que os resgatou. E essa dívida é muito maior quando o resgate é a própria vida de seu libertador. Por isso, nossa vida a partir de agora pertence àquele
que pagou o resgate por nossa vida. Ela pertence àquele que pagou o resgate por ela, Cristo, dando a vida dele próprio para nos libertar. Assim é no caso da satisfação operada por Cristo. A justiça exige a salvação de seu povo. Esta é sua recompensa. É ele quem aderiu esse direito sobre a justiça de Deus. Ou melhor, é ele quem adquiriu esse direito sobre a justiça de Deus. Percebem como aqui agora o tom muda quando nós pensamos na salvação não mais como um ato da livre graça de Deus, mas na salvação como sendo algo que se torna uma exigência aplicada ao próprio Deus. Então, assim, por um lado, nós dizemos, Deus não tinha que salvar ninguém. E agora, por outro, dizemos, Deus tem a obrigação de salvar pessoas. E qual é o fundamento para dizer uma coisa ou outra? O fundamento para dizer a primeira coisa, de que Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, é o fato de que, baseado em nós mesmos, em nossa justiça, ou considerando o nosso pecado, Deus não teria que nos salvar absolutamente. Ele seria justo se nos deixasse na condição em que estávamos. Agora, quando o fundamento é outro, é Cristo, baseando-se na sua obra, na sua morte substitutiva, morte vicária, no fato de que Deus cumpriu aquilo que ele competia fazer, agora Deus tem a obrigação de salvar pessoas e isso ele deve a Cristo. Eu repito o que está nesse slide. Assim é no caso da satisfação operada por Cristo. A justiça exige a salvação de seu povo. Esta é sua recompensa. É ele quem adquiriu esse direito sobre a justiça de Deus. Então, essa obrigação de Deus salvar, ela diz respeito a Cristo, ao compromisso que ele tem com Cristo e não conosco. Conosco por tabela, né? Por tabela, ou seja, se estamos em Cristo, se somos levados a estar em Cristo, então Deus necessariamente vai nos salvar. Seu povo não tem tal direito, exceto por meio dele, Cristo. Além disso, pertence à natureza de uma satisfação que ela corresponda a todos os fins do castigo. Que razão há para infligir-se uma pena para a qual se oferece satisfação? Isso aqui já ficou claro, portanto, vamos avançar. Redenção. Redenção. Veja, até agora nós estávamos falando em expressões que são tiradas, ora do vocabulário litúrgico religioso, ora do vocabulário legal. Por exemplo, expiação é tirado do vocabulário religioso, litúrgico, e diz respeito a práticas religiosas observadas no Antigo Testamento, por exemplo. A morte de algum animal, o sangue derramado de forma substitutiva para perdão dos pecados daquele que ofereciam esse sacrifício. Tal. Então, expiação é tirado do vocabulário litúrgico, religioso, teológico. A expressão satisfação é tirada do vocabulário legal, penal, diz respeito a atender ou a satisfazer os critérios de uma justiça penal, uma justiça legal. Agora nós chegamos a uma expressão, redenção, que é tirada de um outro contexto. O contexto agora é o mercado de escravos. É um contexto
mais comercial, digamos assim. Por quê? Porque isso aqui aponta, faz menção à libertação que era dada a um escravo por meio de sua compra ou do pagamento de um valor pecuniário. A pessoa que podia e queria comprava um escravo do seu proprietário e então poderia libertá-lo caso quisesse. Isso é chamado de redenção. Redenção, às vezes, significa simples livramento. Isso aqui é no contexto do mercado de escravos. Agora, na perspectiva em que ela é aplicada na doutrina da salvação, claro que ela ganha esse contorno de libertação do pecado, da escravidão do pecado e da libertação dada por aquele que pagou pelo preço de nossa vida, para nos libertar. Então, redenção às vezes significa simples livramento. Mas, propriamente falando, e sempre em sua aplicação à obra de Cristo, significa livramento mediante compra. Então, é uma transação, na verdade, aponta para uma transação comercial no contexto em que a palavra era usada. Quando aplicada à obra de Cristo, por nós, ou ao pagamento da pena em nosso lugar, significa que ele comprou nossas vidas com o seu sangue e nos libertou da escravidão do pecado e da pena que vinha a reboque dessa escravidão. Pagamento mediante, ou livramento mediante compra. Isso é evidente em virtude de ser um livramento, não por meio de autoridade, nem de poder, nem de instrução, nem de influência moral, mas através de sangue, pelo pagamento de um resgate. Então, o contexto é esse, é o mercado escravo. Éramos escravos do pecado, não éramos donos da nossa própria vida, incapazes de nos libertarmos, e Cristo paga o preço por nosso resgate, como quem compra um escravo de alguém, e então ele nos dá alforria, nos liberta do pecado, do poder do pecado e das consequências do pecado. E a moeda usada aí, simbolicamente falando, é o seu próprio sangue. É evidentemente que pode surgir a pergunta: Cristo pagou o resgate a quem? Quem é que nos mantinha preso para que Cristo pagasse o resgate? Havia uma teoria antiga que remontava aí a Orígenes, ao que parece, que esse resgate teria sido pago ao diabo, mas evidentemente que trata-se de um equívoco grosseiro, grotesco. Nada era devido ao diabo com relação a nós. Essa teoria dizia que depois do pecado o diabo ganhou o direito legal sobre nós, nos escravizando, e que para nos libertar Cristo teria que pagar um preço, ou derramar o seu sangue como pagamento desse resgate. Seria o preço cobrado pelo diabo ou dado para nos libertar dessa escravidão do diabo. Na verdade, isso é um grande equívoco. O resgate não foi pago ao diabo, mas o resgate foi uma exigência da justiça de Deus em face das consequências do nosso pecado. Éramos escravos do pecado, mas Cristo, ao morrer por nós e ao pagar com sangue, ele atende os critérios da justiça. Então, simbolicamente, Cristo paga por nosso resgate a justiça de Deus, nos tornando livres do pecado, da escravidão do pecado e de suas consequências. Professor, Sim. eu já ouvi falar muito nessa expressão legalidade, né? Os irmãos gostam muito de... Agora não tanto, mas uma época o pessoal falava, não, você está dando legalidade, você está dando legalidade. Seria mais ou menos essa ideia aí que você tem a ver, sim. a legalidade? Tem a ver, sim. Tem a ver com isso. Na verdade, essa teoria era uma teoria
Dentro da doutrina da salvação, quando se pensava na questão da redenção, no preço pago por Cristo, com derramamento de sangue, a pergunta óbvia que surgia é: a quem era pago? Então, partindo dessa ideia de que o pecado torna o diabo legalmente, lhe dá direitos legais sobre o homem, então esse preço seria pago a ele. Claro que a reboque tem uma série de outras coisas que se pensa dessa ou nessa perspectiva. As pessoas que pecam estão dando legalidade para o diabo fazer isso, fazer aquilo. O diabo então passa a ter direitos sobre as pessoas e tal. Mas uma coisa é certa: em todas as circunstâncias, o diabo sempre vai ser um usurpador, nunca um senhor com direitos legais. Ele não tem direito nem com relação aos pecadores. Não existe legalidade neste sentido. Ele é usurpador. Agora, os homens pertencem a Deus. E mesmo na condição de pecadores, separados de Deus, eles ainda pertencem a Ele. Não no sentido de comunhão, não no sentido de uma relação positiva, mas no sentido de que eles foram criados por Deus e Deus é o Senhor de tudo e de todos. Então, o diabo não é senhor de ninguém, ele é sempre um usurpador. Ok? Mas tem a ver, sim, Gilbervani, com isso. Nos aproximando agora do final. A expiação e propiciação, aqui o termo agora é expiação e propiciação, né? São dois termos tirados do tabernáculo, depois do templo, do serviço sacrificial. Expiação e propiciação são termos correlativos. Isso aqui é para simplificar a coisa, né? Claro que tem a ideia do propiciatório, de propiciação, tem um conceito aí envolvido, mas são conceitos correlativos. Então, Rod diz: expiação e propiciação são termos correlativos, o pecador, sua culpa, é expiado. Deus ou a justiça é propiciada. Na verdade, a expressão propiciação aponta para o conceito de tornar Deus propício ou favorável a alguma coisa. A ira de Deus é desviada pela expiação e Deus se torna agora favorável ao pecador. A ideia seria essa da relação entre expiação e propiciação. Uma coisa necessariamente está ligada à outra. A culpa tem de ser, pela natureza de Deus, visitada com castigo, o qual é a expressão do desagrado de Deus contra o pecador. Ou seja, o castigo é a expressão do desagrado de Deus contra o pecador. Por isso, a culpa dele tem que ser visitada por Deus com castigo. E aqui ele completa: a culpa é expiada na descrição bíblica, ou seja, coberta por meio da satisfação, ou seja, por meio do castigo vicário. Vicário é um termo que significa substitutivo. Castigo vicário é castigo em nosso lugar. Deus é assim propiciado, ou seja, agora é consistente com sua natureza perdoar e abençoar o pecador. Veja a relação, então, de situações. A culpa do pecador é expiada pelo sacrifício de Cristo, na descrição bíblica, ou coberta, expiada ou coberta. Deus já não a contempla, essa culpa, por meio de satisfação, a sua obra, a sua morte em nosso lugar, atendendo à justiça de Deus. Por meio de castigo vicário, substitutivo, Cristo sofre a nossa pena em nosso lugar. Deus é assim propiciado. A justiça de Deus é atendida, é satisfeita. E agora, ele é consistente com sua natureza perdoar e abençoar o pecador. Uma vez que esse ciclo se completa, Deus se torna propício ao pecador, não mais para visitá-lo em juízo ou em castigo, mas agora para abençoá-lo, uma vez que a sua justiça foi satisfeita. Muito bem. Seria isso por hoje, irmãos, mas eu quero então
deixá-los à vontade para alguma colocação final ou pergunta até... Ainda temos aí alguns minutinhos, né? A próxima turma começa às 8h30. Devem usar esse espaço aqui. Se alguém tiver uma colocação a fazer, alguma pergunta, fique à vontade. Estou aqui voltando para o modo de visualização, saindo do compartilhamento. Essa aula foi gravada, tá? Eu vou depois fazer aqui, completar ela. Ou seja, ele vai transformá-la em MP4. E aí eu mando para a Valesca e ela reenvia aí para os e-mails de vocês. Professor, foi muito clara a aula. Eu acredito que amanhã vai gerar mais dúvidas, né? Quando começar. Mas é meio polêmico, né, Anderson? Algumas colocações, mas até o material que o senhor colocou na plataforma, ele é muito, muito bom. Tanto eu já tinha assistido aquela mensagem de Carson, eu assisti novamente, mas muito esclarecedor também, é de Martin Lloyd Jones, né? Uhum. E os materiais, os textos. Então, muito bom mesmo. E aí fica muito claro, né? O que o senhor passou aí, eu acho que, pelo menos por mim, eu não tenho tanta dúvida quanto a isso. Claro que Maravilha. não é um assunto simples de ser tratado, né? Não, com certeza. Fácil de ser entendido. Com certeza. Olha, nos textos da unidade 7, nós temos um texto de um defensor, claro, da expiação limitada, que é o Berkhoff. Nós temos um texto de um defensor da expiação universal, que é o texto tirado da sistemática de Charles... agora me fugiu o nome dele. Stanley Horton. E vai ter um texto intermediário de também um calvinista, um reformado, mas que é de uma perspectiva de uma expiação universal, porém de aplicação e validade no caso dos eleitos. É o Strong. Então vamos ter textos aí de 3 perspectivas. E vamos ter 2 vídeos. Um vídeo do John Piper, na verdade uma aula sobre o conceito de expiação limitada, e um vídeo do Augusto Vailate, Carlos Augusto Vailate, que é um arminiano que vai fazer uma apresentação do conceito de expiação universal. Então, vocês vão ter textos e vídeos que falam das 2 perspectivas. Devo colocar, se der hoje de madrugada ainda, eu estou concluindo esse processo, para vocês terem já disponível para vocês, tá? E Professor, amanhã a gente eu não estou encontrando o vídeo, rapaz, dentro do site lá. Pode falar mais alto, Gilbervani, por favor? O microfone está fechado, seu microfone. O seu microfone está fechado. Eu não estou encontrando os vídeos, rapaz, no site. Essa unidade 6 tem vídeo? Olha, os vídeos, eu coloquei tudo. Quando você entra, você vai ver lá, material da unidade tal. Certo. Então, tanto textos quanto vídeos, eu estou colocando tudo aí dentro. Então, você vai passando, é como se fosse um livro, você vai passando. Cada capítulo é um texto, o capítulo é um texto, por Material exemplo. da unidade 6, certo. Entendi. Pronto. Você, entrando nesse material da unidade 6, vai ter os textos e vai ter os vídeos, tudo aí dentro. Ok? Não estou encontrando aqui, rapaz. Os vídeos aí, Certo. Gilberto, no caso é o 6 e o 7. É o item Isso. 6 e 7. Item Você 6, clica, vai 7. abrir o vídeo aí. Acho que é o do Martin Tem Lloyd os Jones e textos, Picasso, né? Tem os textos, Tem. aí depois vai, no caso, os vídeos aí em sequência. Os vídeos estão no final. Ah, tá bom. Tá bom? Beleza. E além disso, tem um Obrigado. material para vocês baixarem. Esses materiais aí para baixarem, essa pasta para baixar, são só dos textos. Os vídeos, se vocês quiserem baixar, vocês vão no YouTube e podem baixar de lá. Porque não dá para colocar os vídeos aí. Aí só comporta texto.
nessa pasta que tem material para download. São só textos. Não estão aí os slides. Os slides vocês abrem e podem baixar diretamente. É por isso que na organização aí nós temos, em algumas unidades, os que não tem ainda eu vou colocar os slides. Você tem slides de tal coisa ou de fulano, aí você tem material da unidade tal, aí você tem material para download, esses são textos. E você tem os fóruns, fórum para tirar dúvida e fórum para fazer declaração, tá? Se você for lá em material para download, você pode baixar já a pasta completa dos textos. E se você quer baixar os slides, você abre o slide e baixa diretamente dele, na opção aí no canto superior direito. Eu quero só terminar dizendo a vocês que tem atividade para vocês fazerem. Declaração de leitura para amanhã, certo? E aquele fórumzinho, aquele fórum que é importante que vocês se posicionem, digam alguma coisa, tal. Eu vi que no outro fórum, a maioria fez, vi que Gilbervânio colocou a resposta do fórum da unidade 5 no local da declaração de leitura. Aí, Gilbervânio, da próxima vez você só presta um pouquinho mais de atenção. Ele vai ser aceito, certo? Mas você só preste um pouquinho de atenção para colocar esse seu comentário no lugar do fórum de elucidação de dúvidas. E a declaração de leitura e dos vídeos assistidos você coloca no fórum que tem para declaração. Tá joia? Então, Tá não bom. se esqueçam de dar uma olhadinha nessas atividades para amanhã. E Professor, aí a gente se encontra rapidinho, amanhã. por favor. Oi, Vitor. Essa declaração que vai ser entregue amanhã é referente à unidade 6? 6. Ok. Unidade 6. É bom que vocês façam isso, porque tudo isso vai estar compondo nota, e ao chegarmos ao final da disciplina, pouca coisa vai restar em termos de trabalho a fazer. Então, isso aí não vai sobrecarregá-los. Semana que vem a gente entra em soteriologia. Estamos já nessa transição, cristologia para soteriologia. Tá bom? Estudem esse material, amanhã a gente vai ter uma boa aula, se Deus quiser. E não vai ser nada polêmico. Marcelo gostou, porque o seu botou highlight lá no Foi, né? É o fã número 1 dele. Né? Amém, Tchau, Gilbervânio, Deus irmãos. abençoe, amém a todos. Vamos Amém, terminar amém. porque vai começar a aula da outra turma aqui. Número 1 lá do highlight. Rapaz. Paz.